Bem-vindo e bem-vinda, vamos continuar nossa viagem por Game of Thrones. Hoje o terceiro vídeo da nossa sequência. Nesse vídeo a gente vai falar de Porto Real. Porto Real, a capital de Westeros. Não tem nenhum capítulo referente a essa passagem do seriado no livro. Então hoje a gente vai conhecer a família real, onde eles moram e a religião que eles seguem. E um pouquinho da história também. Então, Porto Real, a capital, fica no Reino das Terras da Coroa. Aí no mapa, destacado em vermelho, é a região do Reino das Terras da Coroa, que é formada basicamente por rios e vales, No sul dela, na parte mais sul aí das Terras da Coroa, tem mais florestas e na parte norte mais montanhas. E o clima da região é temperado, que é aquele clima que tem as 4 estações bem definidas, Ou seja, o inverno é bem frio, no verão é mais ameno e é um clima gostoso de se viver, Bem tranquilo. E agora, vamos para Porto Real, então, para a capital, tanto de Westeros, quanto das Terras da Coroa. Quem nasce em Porto Real é Porto Realense e os bastardos da Terra da Coroa levam o sobrenome de Waters. Então aí Porto Real, ela fica localizada na Baía do Água Negra e é a principal região econômica aí de Westeros. Do reino todo, tem a maior população, aproximadamente 500 mil de habitantes. É bastante para a época, A principal fonte de renda, da capital, de Porto Real, é o comércio, Os impostos de todo o reino que vão para a capital. Tem praticamente todo tipo de artesanato, todo tipo de comércio, metalurgia, construção naval, alquimia. A Estrada do Rei também super movimentada, porque todo mundo passando ali, todo mundo vindo de todos os reinos para entrar na capital. Então a Estrada do Rei é bem movimentada também, tem um monte de mercado, de estalagem, de bordel, de ferraria. Então a sede da Casa do Rei é Fortaleza Vermelha. Ela foi construída com um tipo de pedra que quando chove, quando ela fica úmida, ela fica mais vermelha ainda, o vermelho fica mais gritante, então ela meio que destaca e fica bem bonita. E aí dentro que tá o famoso Trono de Ferro, que todo mundo ama, que todo mundo quer, o famigerado, o buscado, o aclamado, tá aí dentro, E a gente vê ele aí no começo da cena, ele já aparece. Bom, e Porto Real era mais ou menos como o Brasil, a distribuição de renda, muita desigualdade social, muita gente pobre passando fome, sem emprego, o dinheiro distribuída em poucas pessoas. 2% da população tinha muito dinheiro, muito dinheiro. Vamos falar então agora um pouco da história, História de Porto Real. Lá antigamente, antes de Aegon conquistar Westeros, antes dele unificar todos os reinos, essa região das Terras da Coroa não existia. Então, por isso que agora são 9 reinos. Um desses reinos que aumentou é as Terras da Coroa e o outro é as Ilhas de Ferro, que se tornou independente. Antes da conquista de Aegon, como que era aí nessa região das Terras da Coroa, Tinham 2 reis disputando aí essa região, eles queriam essas terras, tanto o Rei da Tempestade quanto o Rei das Ilhas e dos Rios. E aí eles estavam lá disputando essa região e Aegon decidiu dominar Westeros e falar: dá licença que agora é eu que vou ser o rei da porra toda, eu que vou mandar em todo mundo. Ele empolgou que ele ganhou umas disputas lá em Essos, de uma galera que tava querendo botar moral lá, ele chegou e fez todo mundo ajoelhar, ficou todo mundo pianinho. Aí ele falou: quer saber, vou dominar Westeros vai ser minha. Chegou aí nessa região que estava sendo disputada por esses 2 reis e falou: agora é meu. Subiu ali em cima da maior colina que ele encontrou na região, a colina de Aegon, e construiu ali o primeiro forte de madeira e terra, o forte de Aegon. Quando ele finalizou a conquista, quando ele terminou de conquistar todo o Westeros, ele foi coroado o Senhor dos 7 Reinos. E aí todo mundo achou quem que ele ia escolher para a capital, que ele ia colocar como capital o castelo da família dele, que era Pedra do Dragão. Ou se não, Vila Velha mesmo, que já era a capital de Westeros. E não, ele mudou a capital de Westeros para Porto Real. E ele já teve essa visão de que ali seria um bom ponto comercial, uma boa rota marítima,
Tanto que 10 anos depois, o comércio da região já tinha todo migrado ali para Porto Real, essa Porto Real que estava no comecinho, né? E em 25 depois da conquista, Porto Real já era a terceira maior cidade do reino. E no ano seguinte, eles já terminaram a construção das muralhas e dos portões da cidade. Aí Aemon morre, o filho dele assume, o filho dele fica conhecido como Maegor o Cruel. A cidade expandiu, cresceu, ele construiu a Fortaleza Vermelha substituindo ali o Forte de Aegon, né? E ele usou fogo de dragão do próprio Balerion para destruir o septo, né? E começar a construção do Fosso dos Dragões na ruína. E por que ele fez isso? Ele estava brigando com a fé militante estava revoltada com a coroa, porque o rei estava, além de casado com mais de uma esposa, incesto, né? Que era duas coisas que a fé do Sete não admite, não aceita. Eles entraram numa rebelião civil ali, numa guerra civil, e ele foi lá com o Balerion e destruiu o septo, matou uma galera, a grande maioria desses fiéis, e no lugar ele construiu o Fosso dos Dragões. Então, por quase 300 anos, os reis Targaryen dominaram Westeros e sentaram aí no trono de ferro. E aí, por que acabou a dinastia Targaryen? Porque veio a guerra, a rebelião do Robert, o Robert veio e tomou a coroa, tomou o trono, tomou Westeros, agora a Casa Baratheon que tá no trono. E como que é hoje em dia Porto Real, né? Porto Real tem um formato quase quadrado, né? Ele cobre 3 altas colinas. Na colina de Aegon, que é a colina mais alta, é onde tá ali a Fortaleza Vermelha. E dentro da Fortaleza Vermelha tem um fosso e outra fortaleza dentro. É uma fortaleza dentro de uma fortaleza, que é justamente a Fortaleza de Maegor, que ele construiu um lugar mais seguro ainda para guardar a família real. Então, a família real, os aposentos da família real ficam dentro da Fortaleza de Maegor. E no caso, a segunda família mais importante do reino, que é a família da Mão do Rei, eles ficam na Torre da Mão, que também é dentro da Fortaleza Vermelha. A outra colina é a colina de Visenya, que em cima dela está o grande septo de Baelor, com as suas paredes de mármore e as 7 torres de cristal. Aí perto da colina é onde também encontra o salão da guilda dos alquimistas. E na outra colina, a colina de Rhaenys, é onde está as ruínas do Fosso do Dragão, que tá ali, né, desde que o último dragão morreu há 1 século e meio atrás, tá ali os destroços, e em volta, por aí em volta dessa colina, que é a Baixada das Pulgas. Baixada das Pulgas é a favela de Westeros, onde tá o povo, os becos e vielas, né? Como que é o poder militar do rei, o poder militar de Porto Real, né? O que protege o rei de fato? Bom, são basicamente 3 coisas: a frota real, os mantos dourados e os mantos brancos. Os mantos dourados é a patrulha da cidade de Porto Real. É a principal formação militar de Porto Real. Ela é encarregada de guardar os portões, as cidades, os muros. Eles ficam patrulhando esses murão aí de Porto Real. Então, são aproximadamente 2.000 homens, e esse número pode aumentar, né? Se precisar, em caso de guerra, tudo mais, eles aumentam. E qual que é a história, né, desses mantos dourados? Daemon Targaryen, aquele Daemon Targaryen que sim vai aparecer em House of the Dragon, foi justamente ele. Quando ele foi nomeado comandante da patrulha da cidade, ele instituiu um novo uniforme, novos equipamentos, fez umas mudanças lá, renovou a galera, e aí colocou entre o uniforme uma capa de lã tingida de ouro. E daí que veio o nome. A partir de então, a patrulha da cidade ficou conhecida como os Mantos Dourados. Então, os Mantos Dourados é a principal poder militar de Porto Real. Conta também com a frota real, que guarda a entrada da Baía do Água Negra e patrulha a torrente do Água Negra. E também a Guarda Real. A Guarda Real nada mais é que os mantos brancos. A Guarda Real é composta por 7 cavaleiros. 7 cavaleiros, cada um representando um reino dos 7 reinos. E qual que é a origem da Guarda Real? A Guarda Real é da época de Aegon ainda. Aegon foi casado com as suas 2 irmãs, tanto com a irmã mais velha quanto a irmã mais nova.
E aí quando eles estavam tentando conquistar Dorne, que Dorne foi o reino mais complicadinho ali de se render, aí no meio dessa revolta de Dorne, a Visenya morre. Aí a Rhaenys fica super preocupada com a proteção do Aegon e funda, então, os Mantos Brancos, fundam a Guarda Real para proteger Aegon. Ela meio que copia os votos da Patrulha da Noite, né? Então os homens que entrassem para a Guarda Real também não poderiam herdar títulos e terras, não poderiam casar e ter filhos e teriam que morrer no cargo. E apesar dela ter copiado os votos, né, a cor ela colocou o oposto. Então vamos falar um pouquinho agora da Casa do Rei, né, da Casa Baratheon. A Casa Baratheon então tem duas ramificações, a Casa Baratheon de Ponta Tempestade e a Casa Baratheon de Porto Real, que surgiu e foi fundada pelo rei Robert Baratheon depois que ele conseguiu tomar aí a coroa dos Targaryen. Então quando Robert se torna rei e muda para Porto Real para administrar Westeros, ele teria que deixar alguém, claro, em Ponta Tempestade, sendo o lorde daquele reino e cuidando daquele povo. E em vez dele deixar o irmão dele, que era o próximo na linhagem de sucessão, que no caso seria o herdeiro dele, que era Stannis Baratheon, ele deixa o irmão caçula dele, o irmão mais novo, Renly Baratheon, como Lorde de Ponta Tempestade. E o Stannis, ele jogou na Ilha de Pedra do Dragão, que fica aí nas Terras da Coroa, ou seja, ele ia ser um vassalo do próprio irmão, do rei Robert. E isso deixa o Stannis emputecido, ele fica furioso, revoltado. Então, se você olhar para a cara do Stannis e querer entender por que ele tem essa cara de cu, é exatamente por isso. Porque o irmão dele não deu Ponta Tempestade para ele, não passou para ele, que com certeza, né, gente, era de direito do cara. Ele pegou e deu pro irmão mais novo. Ai, adorei. Então, o símbolo da Casa Baratheon é um veado preto sobre o fundo dourado. E quando Robert subiu no trono de ferro, né, uma coroinha foi colocada em cima da cabeça do veadinho. E agora é assim o símbolo dele. O lema da casa é Nossa é a Fúria, que é bem a cara dos Baratheon. Os três não levam desaforo para casa, são totalmente impulsivo, explosivo. Então, como que é composta a família real, né? O rei Robert Baratheon, esses dois irmãos dele, o Stannis e o Renly. Ele é casado com a rainha Cersei Lannister, que vai aparecer aqui, então a gente vai falar bastante dela. E tem 3 filhos com ela, o Joffrey, a Myrcella e o Tommen, que conforme eles forem aparecendo, aí a gente vai falando deles. Então começa a cena, né, com os sinos tocando pela morte do Jon Arryn, e aí você já pode associar sinos tocando, morte. Quando você ouvir sinos em Porto Real, geralmente é isso que significa. E aí de cara a gente já consegue ver o objeto mais cobiçado de toda a Westeros, do Trono de Ferro. O começo da cena é o velório do Jon Arryn que tá aparecendo. E a gente vai falar um pouquinho então da religião que ele segue, dessa religião que tá aparecendo, dessas mulheres que estão fazendo esse ritual fúnebre aí. Então, o nome da religião da coroa é a Fé dos Sete, ou simplesmente a Fé. É a religião mais abrangente de Westeros e eles seguem um deus que possui 7 faces, ou 7 aspectos. Quais são esses 7 aspectos? Então, ele se apresenta como o pai, que representa a justiça, a mãe, que representa o perdão, o guerreiro, que representa a coragem, a donzela, que representa o amor, o ferreiro, que representa a força, a velha, que representa a sabedoria, e o estranho, que representa o desconhecido. Eles também são chamados de deuses novos, né? Porque quando os ândalos chegaram aqui trazendo a religião da Fé dos Sete, já tinha uma religião aqui estabelecida, né? Aqui já existiam pessoas antes deles chegarem. Então era a religião hoje que é conhecida como a religião dos antigos deuses. A Fé dos Sete surgiu lá em Essos, no outro continente, né? Com o povo dos ândalos. O que eles acreditam, né? Que os 7 deuses se apresentaram para Rugor da Colina, que foi o primeiro rei dos ândalos, né? Diz que eles se apresentaram para ele em forma humana. O pai trouxe para ele 7 estrelas do céu e colocou na frente dele, na frente do rei, para formar a coroa dele.
A forma da donzela deu à luz a uma menina que se tornou a primeira esposa de Rugor. A mãe tornou a esposa dele fértil, permitindo que ela gerasse 44 poderosos filhos. O aspecto da velha, que previu esses 44 filhos e que tudo isso aconteceria. O guerreiro deu para cada filho força nos braços e o ferreiro forjou para cada uma vestimenta de ferro. E é dito que quando a velha espiou a porta da morte, ela deixou entrar o primeiro corvo no mundo. O corvo te lembra alguma coisa? Depois que aconteceu tudo esse rolê aí com esse Rugor, o primeiro rei dos Ândalos, eles passaram a acreditar na fé dos sete. E quando migraram aqui para Westeros, trouxeram a religião com eles. O líder religioso deles é o Alto Septão. Ele é escolhido numa votação tipo conclave que a gente tem também. O clero todo se reúne e vota para escolher. E o clero é dividido em várias ordens, cada ordem serve a um aspecto do deus. Uma das ordens, a ordem que serve o deus do estranho, se chama as Irmãs Silenciosas, e elas aparecem aí. São exatamente essas mulheres que estão velando aí o corpo do Jon Arryn. Então elas fazem voto de silêncio e de castidade, e elas são responsáveis aí por preparar os corpos para os funerais. Quem segue a religião dos sete acredita em vida após a morte e acredita em sete infernos. Quando a pessoa morre longe de casa, geralmente são as irmãs silenciosas que acompanham o corpo do falecido de volta para casa. Aí tem os santos irmãos e as santas irmãs, que são os iniciados da fé. Eles vivem ali em penitência, em oração, fazem votos de silêncio. E aí também tem a fé militante, que é a parte armada da fé dos sete. Hoje em dia não existe mais, ela foi extinta. Voltando um pouquinho na história, para falar da história da fé dos sete, quando Aegon estava dominando Westeros, Aegon não seguia a fé dos sete, ele seguia os deuses valirianos. O povo de Valíria tinha a própria religião deles. Então, quando ele estava dominando Westeros, o Alto Septão se trancou numa torre lá em Vila Velha, que era onde ficava o centro religioso deles. Então, o Alto Septão se trancou no septo por 7 dias e 7 noites, buscando orientação dos deuses. E no 7º dia, diz que o Alto Septão teve uma visão que foi dada pela velha. E a velha é a sabedoria, ou seja, a premonição, né? Ela mostra o futuro. A velha mostrou para ele que Aegon queimaria a Torre Alta, a cidadela, o septo, ia botar fogo em tudo. Então Aegon foi ungido e abençoado ali no septo, foi aceito como rei de Westeros. Mas o que acontece? Beleza, Aegon foi lá e mudou para a fé dos sete. Tá bom, eu vou seguir a religião de vocês. Só que a fé dos sete não aceita nem incesto, nem poligamia. E o Aegon era os dois. E a fé dos sete foi se revoltando com isso, se revoltando com isso. E a fé militante foi começando a criar revoltas e insurgências. E começou a complicar tudo, até que veio a história do Maegor o Cruel, veio e botou fogo em todo mundo, acabou com a fé militante, mandou eles baixar a bola e aí ficou por isso mesmo. Aí depois veio outro rei, Baelor o Abençoado, foi o mais piedoso de todos os reis Targaryen. O interesse dele era totalmente voltada para a religião, voltada para a fé dos sete. Ele convenceu o Alto Septão a terminar o casamento dele com a irmã. Aí ele pegou e trancou essa irmã lá para ninguém chegar perto dela. Pegou suas outras irmãs, deixou presa lá com ela também para ninguém chegar perto das meninas. Aí ele falou que fez isso para preservar a inocência das meninas, né? Mas na verdade disse que era para ele não se sentir tentado com a beleza delas. Então ele trancava as meninas lá. Aí Baelor começou a ter uns comportamentos estranhos, uns comportamentos meio incoerentes. Então assim, o cara tava claramente já se tornando um Targaryen maluco, né? A loucura dos Targaryen. E uma dessas suas megalomanias, né, foi construir também ali o septo de Baelor, construiu no topo da colina da Visenya, então foi Baelor o Abençoado que construiu o septo, claro, né, o grande septo de Baelor.
Fiéis vão no septo, né, para fazer suas orações, cada um aí para as 7 faces do Deus que ele está desejando pedir ajuda. O livro sagrado da fé dos 7 é a estrela de 7 pontas. Vamos falar um pouco agora então desse cargo, né, a mão do rei. O que é mão do rei, né? Quem que é esse cara que apareceu morto aí? Vamos falar um pouquinho dele, dessa profissão dele, né? Então, mão do rei, mão da rainha ou simplesmente a mão é o principal conselheiro do rei, né? Ele executa os comandos, ele comanda os exércitos, ele ajuda a fazer as leis, administra o reino. Então, quem é mão pode atuar em nome do rei sentando no trono de ferro ali, pode fazer a justiça do rei quando o rei estiver ausente, estiver doente, estiver indisposto ou simplesmente não quiser trabalhar, né, Robert? E ele também pode substituir o rei, no caso, no conselho, na reunião do pequeno conselho. É considerado um trabalho muito difícil e pouco glorioso, de muita responsabilidade. Então, o Lord Arryn, esse que aparece aí, ele foi mão do rei Robert desde que ele conquistou a coroa até hoje. E apesar de Jon Arryn ser considerado um grande guerreiro, ele era considerado um político e um diplomata ruim. Agora vamos falar um pouquinho da casa do Jon Arryn, então. Vamos falar da casa Arryn. A casa Arryn, que também é uma das grandes casas aí do reino de Westeros, que governa o vale aí há milênios já, né? Originalmente eram conhecidos como Reis da Montanha e do Vale. A sede do Reino do Vale é o Ninho da Águia. O símbolo da casa Arryn é uma lua crescente branca e um falcão em um campo azul. O lema da casa Arryn é tão alto quanto a honra, que se remete aí, né, à altura, à altitude do castelo, da sede deles, que é construída a milhares de metros de altura. Então, qual que é o título do Jon Arryn, né? Lord Arryn, ele é o Senhor do Ninho da Águia, Senhor do Vale e Protetor do Leste. O Jon era casado com a Lysa, que é a irmã da Catelyn, e eles dois tiveram um filho, o Robin Arryn, que no caso agora é o herdeiro de todos esses títulos e todas essas terras. Jon Arryn é pai de criação, tanto do rei Robert quanto do Ned. Eles foram enviados bem pequenininhos para serem criados por ele. E a guerra foi causada basicamente por essas 3 famílias, por esses 3 caras, então pelo Ned, pelo Robert e pelo Jon. Eles 3 que foram responsáveis por tomar a coroa dos Targaryen, por derrubar a dinastia Targaryen. Aí durante a guerra ele se casou com a Lysa Tully e o Ned se casou com a Catelyn Tully para juntar mais um lord com eles, mais um pouco de exército, e aí eles conseguiram vencer a guerra. E depois que acabou a rebelião, Robert nomeou o Jon como a mão dele e o Ned voltou para o Reino do Norte para cuidar do Norte. A primeira missão, então, que o Jon enfrentou ao virar a mão do rei foi estabelecer a paz com Dorne. Tinham matado ali a princesa deles e os príncipezinhos. O Oberyn estava revoltado, os Martells estavam revoltados lá, né? E aí o Jon devolveu os ossos das crianças e conseguiu manter a paz. O Jon também arranjou o casamento do Robert com a Cersei e aconselhou ele a manter o Jaime na guarda real. E aí, basicamente, o Robert deixou o reino nas mãos do Jon, que conseguia até administrar bem o reino, mas não conseguia impedir que o Robert tivesse gastos absurdos, extravagantes e supérfluos e desnecessários. Não conseguia evitar. E aí o reino foi se afundando em dívidas. Então, nossa morte de número 4, Jon da casa Arryn. E aí, o que acontece agora? O rei perdeu o amigão dele que estava perto dele, que era o pai dele praticamente, e não tem mais ninguém em quem confiar, tem que pôr alguém aí no cargo. O que será que esse rei vai fazer? Quem que vai virar a mão do rei agora? Então aparece pela primeira vez os maravilhosos. Ai, meu Deus, lindos demais! Tanto no livro, quanto na série, quanto na vida real. Meu Deus do céu, esses dois são lindos demais. Os irmãos Lannister, os gêmeos Lannister. A primeira vez que eu assisti, eu não aguentava esses dois, eu tinha um ranço desses dois.
Então vamos falar da família da rainha agora, né? Vamos falar um pouco dos Lannisters, finalmente, né? Então a região deles, o reino deles, chama Terras Ocidentais. E o que tem aí nas Terras Ocidentais? Aí, de novo, um mapinha das Terras Ocidentais. As Terras Ocidentais ou Terras do Oeste são governados então pela Casa Lannister, lá na sede, que é o Rochedo Casterly. E antes da conquista Targaryen, era conhecida como Reino do Rochedo. Então, as terras ocidentais são basicamente formadas por colinas e montanhas que confere a ela, né, uma proteção natural aí, né? Ela já fica mais escondidinha, protegidinha. Os bastardos das terras ocidentais levam o sobrenome de Hill. A maior cidade das terras ocidentais, então, é Lannisporto. É a maior cidade e a mais rica também. Lannisporto não é a maior, não é a mais populosa e não é a mais fértil das terras dos Sete Reinos, mas com certeza é a mais rica, é a que mais tem recursos naturais. Eles são muito ricos por conta da mineração, então eles têm muitas colinas cheias de minas de ouro, de prata. E também outro ponto que é muito forte em Lannisporto, claro, a pesca. Então vamos falar um pouquinho então da casa Lannister. Os Lannisters descendem dos Ândalos. Como que foi ali para conquistar essa região, né? Quando Aegon chegou aí, o conquistador. O rei atual do Rochedo, Loren Lannister, chamou os exércitos deles ali, né, para resistir a Aegon. Ele se aliou com o rei da Campina. Entretanto, meus amigos, não adiantou porcaria nenhuma, meu amigo, contra os dragões. Que isso? Soltaram os 3 dragões juntos, foram para cima com ignorância. Foi a única vez que eles atacaram com os 3 dragões na batalha que ficou conhecida como Campo de Fogo. E aí o rei Loren escapou ileso dessa batalha, se rendeu a Aegon. E Aegon era bonzinho demais, as pessoas que ajoelhavam e se rendiam, ele aceitava. E daí ele falou, então pode ficar ali com as terras ocidentais você mesmo, mas nunca se esqueça de que você é meu vassalo e que você deve muita gratidão por eu não ter te matado aqui agora. Então os anos foram se passando, a casa Lannister foi se tornando uma família tradicional em Westeros e ficando cada vez mais forte, mais rica, até que a gente chega nos avós da Cersei, então, nos avós da rainha, o Tytos Lannister. Como que era o Tytos? O Tytos possuía uma baixa autoestima, ele era um homem fraco, ele era ignorado pelos seus vassalos. Todo mundo zombava dele, zoava da cara dele. E aí eles inventaram de se rebelar contra o Tytos. E aí todo mundo subestimava, todo mundo menosprezava o Tytos. E falaram, quer saber? Vamos tirar esse velho sonso aí do poder. E a galera se juntou para tirar o cara de lá, só que eles não contavam com a fúria de Tywin. Não contavam com o Leão Lannister. Tywin foi lá, meus amigos, liderou a campanha, venceu a rebelião, extinguiu as 2 maiores casas que causaram essa rebelião, os castelos foram destruídos, meus amigos, e depois disso, ninguém nunca mais se atreveu a se opor a algum Lannister no oeste. Depois disso, Tywin caiu nas graças do rei Aerys Targaryen, o rei louco, que nomeou ele como a mão do rei. Então Tywin serviu bem como mão do rei, governou por um bom tempo Westeros, só que daí o rei começou a sentir uma certa inveja do Tywin, porque o Tywin era um homem muito respeitado. Eu acho que o Tywin era muito assim para se opor ao pai, ele queria não ter os defeitos que o pai tinha, então tudo que o pai era ele não queria ser. O que o pai tinha de fraco, de mole, de sonso, o Tywin era completamente o oposto. E isso se espelhou um pouco também na amizade, na relação que ele tinha com o rei. E aí o que acontece? As pessoas começaram a falar que quem governava, quem era o verdadeiro rei, era o Tywin. E o Aerys começou a ficar meio puto com essas conversas, com essas histórias. Aí começou a causar um monte de confusão. Deu em cima da esposa do Tywin. Não aceitou a Cersei como esposa do filho dele, como esposa do Rhaegar. Não aceitou o Jaime como escudeiro dele lá.
aí causou um monte de confusão. Quando estava no fim da guerra, mais ou menos, no finzinho ali da rebelião, o Tywin resolveu sair da neutralidade e foi lá no portão de Porto Real e falou: abre aí que eu cheguei. Tywin conseguiu provar aos Baratheon que tinha mudado de lado, que tinha virado a casaca, que ele não era mais um Targaryen, que agora iria também seguir o rei Baratheon, e fez a paz e ficou tudo certo. E como que é a casa Lannister hoje em dia, então, né? Bom, o símbolo, o brasão da casa Lannister é um leão dourado em campo carmesim. E o seu lema oficial é Ouça-me rugir, que é a cara deles todos também, né, gente? Todos os Lannister são totalmente soberbos, totalmente arrogantes. O que eles quiserem acontece. E outro lema também bem conhecido dos Lannister, mas não é oficial, as pessoas confundem, né? Em Westeros lá eles confundem, que é o Lannister sempre paga as suas dívidas, que é porque os caras são muito ricos. Então os membros, né? Quem que são os membros da família Lannister? O Tywin é o chefe da família, né? Atualmente ele está nas Terras Ocidentais, é o senhor das Terras Ocidentais e protetor do Oeste. E aqui a gente conhece os dois filhos mais velhos dele, tanto a rainha Cersei quanto o irmão gêmeo Jaime Lannister. Então, em 266, depois da conquista, Joanna Lannister e Tywin Lannister tiveram um casal de gêmeos, né? A Cersei veio primeiro ao mundo, depois o Jaime. Então, o Rei Louco mandou o peso das crianças em ouro como presente e ordenou que o Tywin levasse as crianças para a corte quando elas tivessem idade para viajar. Então, eles cresceram sendo criados com muito privilégios, né? Na sede da casa Lannister, em Rochedo Casterly. Eles eram inseparáveis desde a infância, desde pequenininhos, e descobriram a sexualidade juntos desde muito cedo. Eles foram pegos brincando por uma serva e a mãe colocou eles em quartos separados, em lugares diferentes do castelo, para impedir o comportamento dos dois. Em 273, veio o parto do Tyrion, onde a Joanna morreu, dando à luz a ele. Ele nasceu mal formado, né, com nanismo, um anão, e odiado, então, desde então, tanto pela Cersei quanto pelo Tywin, tanto por ser mal formado quanto por ter tirado a vida da mãe, e o único que tratavam ele com amor, com carinho, com respeito, então, era o Jaime. Quando criança, o Jaime queria ser cavaleiro, ele se espelhava no Sir Arthur Dayne, que era o Espada da Manhã. O Tywin estava sempre longe de casa durante a infância e adolescência das crianças, né, que ele estava servindo como mão do rei na capital. Então ele visitava o Rochedo Casterly com pouca frequência, não via muitas crianças, e eles foram praticamente criados então por servos, né, da casa Lannister. Então em 76 o Tywin organizou um torneio para comemorar o nascimento do príncipe Viserys, e nesse torneio ele sugeriu para o rei Aerys que colocasse o Jaime como escudeiro do príncipe Rhaegar no torneio. Aí o Aerys recusou e colocou os filhos de outros senhores lá. O Tywin ficou muito chateado. O Tywin também queria que a Cersei se casasse com o Rhaegar. A Cersei já estava apaixonada pelo Rhaegar, achando que ia casar com ele. O Aerys também recusou, não deixou a Cersei casar com ele, casou ele com os Martells. Em 277, com 11 anos, o Jaime foi enviado para Passo do Codorniz para ser escudeiro do Lord Sumner Cracknell. Em 78, a Cersei foi levada para Porto Real para ficar junto com o pai dela em Porto Real. E ela sentia muita falta do Jaime e descobriu que o pai tinha intenção de casar o Jaime com a Lysa Tully. Então, 2 anos depois, ele tinha uns 13 anos, ali ele ainda ficava como escudeiro desse Lorde. Ele venceu o primeiro combate corpo a corpo dele e o Lorde enviou ele então para a casa dos Tully com uma desculpa que ele tinha que enviar uma mensagem que um corvo não poderia enviar, que era uma coisa muito importante. Chegando lá, ele encontrou Hoster Tully e o pai dele, o Tywin Lannister, organizando o matrimônio dele com a Lysa. Ele passou 15 dias lá em Corre Hill, sentado do lado da Lysa durante as refeições. Não gostou dela nem um pouco. Então, com 15 anos, o Jaime participou de uma campanha contra a Irmandade da Mata do Rei, que era um grupo de foras da lei ali.
E aí ele, como escudeiro ainda, ele salvou o Lorde dele, né, o Lord Sumner Crackhow. Ele salvou esse Lorde e enfrentou um cavaleiro super famoso lá, o Cavaleiro Sorridente, e quase perdeu a disputa. Esse cavaleiro foi morto pelo Sir Arthur Dayne, que estava ali vendo a situação, e ele pegou e já viu a valentia do menininho escudeiro ali e já nomeou ele cavaleiro ali na hora mesmo. Imagina, gente, quando ele era pequeno, ele sonhava em ser como o Sir Arthur Dayne, e ele cresce e se torna cavaleiro pelo próprio Arthur Dayne. Muito massa. Para nomeação, ele teve que ficar num septo, eles acharam um septo ali na região e ele ficou a noite inteira de vigília ajoelhado, com o joelho sangrando ali. E no altar, quando o dia raiou, o Sir Arthur Dayne chegou com a espada alvorada, tocou os ombros dele, e aí quando o Jaime se levantou, ele era um cavaleiro ungido, e as pessoas já começaram a chamar ele de o Jovem Leão. Então, quando o Jaime virou cavaleiro, ele falou: vou visitar a minha família, né, para contar para eles as novidades, vou ver o povo. Foi lá visitar o irmão, o pai, contar que ele tinha virado cavaleiro. A Cersei pegou esse rapaz, deu uma chave de perna, seduziu o menino, persuadiu ele a entrar para a Guarda Real, porque se ele entrasse para a Guarda Real, ele fazia os votos e não precisaria assim se casar com a Lysa Tully. Então a Cersei conseguiu influenciar o Rei Louco, conseguiu influenciar a Aerys Targaryen, que convocou o cavaleiro Jaime Lannister para vir para o torneio de Harrenhal, que lá ele seria ungido como um cavaleiro da Guarda Real. E o Jaime foi lá, foi para o torneio de Harrenhal, fez os votos deles, vestiu o manto branco, entrou para a Guarda Real e se tornou o membro mais jovem da Ordem da História. E naquela mesma noite, o rei Aerys enviou ele de volta para Porto Real. E assim ele não pôde participar do torneio. E o Jaime sacou que o rei tinha escolhido ele só para afrontar o pai, roubando o herdeiro do Tywin. O Tywin ficou revoltado, ficou puto com os filhos, largou o cargo de mão do rei, voltou para Rocher do Castle e levou a Cersei junto, e os dois deram com os burros na água. Me fala aqui que adiantou. Ele não adiantou nada. Do mesmo jeito, o Jaime e a Cersei ficaram separados e ele ainda se revoltou de vez com o rei, agora falou: já era a nossa amizade. O Jaime se ferra, né? Ele tem que ficar em Porto Real, daí ficou lá na guarda, ficou protegendo o rei. Um ano depois, ele testemunha a morte tanto do pai quanto do irmão mais velho do Ned. Ele tá ali no salão do trono enquanto o rei tá matando eles. E no outro ano já vem a rebelião do Robert, no caso, né? Que daí isso daí foi meio que a causa de tudo. E daí veio a rebelião, que é quando, no momento que ele se torna o regicida, né? No saque de Porto Real, quando ele mata o Rei Louco, Aerys Targaryen. E um ano depois já veio o casamento da Cersei com o Robert, arranjado ali pelo Jon, né? E o Jaime estava presente no casamento da irmã. E ele, no momento do casamento, os dois tinham apenas 19 anos, então bem novinhos, né? No começo, a Cersei tava super feliz, super apaixonada. Porque agora vai dar certo, agora eu vou virar grande rainha. E o Robert era um grande guerreiro, era um homem maravilhoso, muito forte, muito bonito. E ela se apaixonou por ele. Só que daí, na noite de núpcias, na hora do vamos ver, o Robert chamou ela de Lyanna. E nisso, a Cersei surta e passa a odiar o Robert pro resto da vida. Ela deu pro Robert um filho que morreu logo depois do nascimento. Ela estava devastada com a perda do filho. Ela recusava entregar o corpo da criança. E o Robert pegou e segurou ela enquanto estavam arrancando o corpo da criança do colo dela. A raiva que ela tinha do Robert aumenta ainda mais. Então eles tiveram 3 filhos juntos, né? Joffrey, Myrcella e Tommen, que são os herdeiros, os príncipes da coroa. E aí a aparência desses filhos da Cersei começaram a chamar atenção. O irmão do rei, o Stannis Baratheon, achou estranha a aparência das crianças, dos filhos, dos príncipes. E chegou e jogou uma pulguinha atrás da orelha do Jon Arryn. E aqui a gente se encontra com o Jon Arryn morto e o Jaime e a Cersei tendo esse diálogo super estranho, super esquisito aí.
Os dois, tá? Tanto o Jaime quanto a Cersei são conhecidos por serem o homem mais bonito de Westeros e a mulher mais bonita de Westeros, então eles são muito bonitos mesmo. O Jaime é o único membro Lannister que consegue ter uma boa relação com todos, ele consegue ter uma boa relação tanto com o pai quanto dos dois irmãos. E o Jaime é extremamente arrogante, desdenhoso, prepotente, soberbo. Ele é tudo isso, porque ele realmente é. Ele é muito bonito, ele é muito rico, ele é muito bom guerreiro, ele é considerado o melhor espadachim de Westeros. Ele sabe que qualquer um que enfrentar ele ali, que ficar de frente para ele, é só ele sacar a espada que ele mata e resolve tudo. Ou seja, o cara é foda. É foda, ele anda tropeçando em cabeças. E o Jaime é a cola que mantém a família unida, ele é o ponto de equilíbrio. Porque tanto a Cersei quanto o Tyrion, eles já admitiram que um não matou o outro ainda, porque o Jaime pararia de falar com eles. Aí começa o diálogo deles dois, né? Aparece eles aí, o Jaime manda ela disfarçar e a gente pensa assim, ué, o que essa mulher fez, né? Por que é pra ela disfarçar? Aí eles deixam claro que o Jon Arryn foi morto porque descobriu um segredo deles. A gente já fica, né? Que segredo que é esse, meu Deus? Aí, mano, a mulher fala assim, cara, se eu não tivesse disfarçado, a gente já estaria morto, mano. Puta merda, como assim? Que diabo que essa mulher fez que ainda tá perigando de morrer? Se alguém, cara, é um segredo tão foda que se descobrir, ela vai morrer, cara. A gente termina totalmente desconfiado que eles estão envolvidos na morte do Jon, né? Pelo menos isso. O Jaime fala uma das frases que eu mais amo: dias longos e vidas curtas. Mostra aí bem, né, que ele era um guerreiro, não tinha intenção nenhuma de ser político, porque o tempo inteiro a Cersei fica oferecendo para ele o cargo de mão do rei, ele não quer nem saber. Ele fala, né, no caso, que quem é mão do rei trabalha muito e vive pouco, e ele não queria isso pra ele. E a primeira aparição da Cersei não faz muito jus à personagem, né? Porque ela é uma rainha, ela é toda poderosa, toda imponente, toda diva. Ela é a rainha de Westeros, é a mulher mais poderosa daí. Ela tá meio brocochô, meio quietinha, meio encolhidinha ali. Mas a mulher é foda. Então conhecemos a capital, conhecemos várias casas aí, né? Baratheon, Lannister, Arryn, conhecemos outras regiões, outros reinos, a fé dos sete, e agora a gente vai sair um pouquinho da ficção e vamos vir um pouquinho para a realidade. Bom, o set de Porto Real foi gravado em várias regiões. Basicamente, no começo foi gravado na Croácia, mas também tiveram gravações em Malta e na Espanha. E vamos falar sobre esses dois maravilhosos, né, que aparecem aí nessa cena, tanto o Jaime quanto a Cersei. Então, a Cersei é interpretada pela Lina Headey. Ela nasceu em 73, tem 48 anos, é uma atriz britânica de Bermudas. Aos 17 anos ela mudou para Londres e teve a primeira experiência dela como atriz ali enquanto estava performando numa produção escolar mesmo. Aí chamou a atenção de um agente que convidou ela. Bom, nos anos 90, a Headey estreou no cinema com o filme Terra d'Água em 92. Em 94 ela fez o papel de Catherine no filme da Disney, no Livro da Selva. Sua fama cresceu muito quando ela coestrelou em Os Irmãos Grimm em 2005. E a partir de 2007 ela ganhou fama mundial, né, quando ela interpretou a rainha de Esparta no filme 300. Outro papel também que ela ficou bem conhecida foi no Exterminador, né? Ela fez a Sarah Connor. E a gente se apaixona por ela, né? Então ela entra em Game of Thrones. Lina Headey tem 2 filhos. Um de 2010 com o ex-marido Peter Paul. Então a segunda filha dela, Ted, de 2015, foi com o ex-namorado Duncan Dunn. Eles namoraram de 2014 a 2019. Ela teve um relacionamento com o Jeremy Flynn, que terminou com condições ruins, né? E aí eles foram escalados para fazer os dois, né? Para fazer Game of Thrones. E os dois tiveram a cláusula inserida no contrato que eles nunca deveriam compartilhar a cena, né? E cada um ficar no seu set separados. E na maior parte da gravação, tanto da primeira quanto da quinta temporada, ela estava grávida. Mas a produção e a equipe estava tão entusiasmada com ela, e a gente também, né, que eles não reformularam o papel, só, tipo, os diretores mantinham um enquadramento acima da cintura dela,
fazia ela sentar numa mesa para a mesa tampar a barriga, usava os dublês de corpo, umas mangas grandes para tampar, fazia ela carregar alguma coisa na frente. Então, tava sempre protegendo a barriga ali, ela gravidona, com o barrigão gravando. Agora falando um pouquinho dele, falando um pouquinho do Jamie. Então o Jamie, na vida real, o nome dele é Nikolai Coster-Waldau. Ele nasceu em 1970 e é dinamarquês. Ele estudou na Escola de Teatro da Dinamarca de 89 e formou em 93 e foi o ator mais jovem a entrar na Escola Nacional Dinamarquesa de Teatro e Dança. O papel que ele fez no filme Night Watch fez ele ficar famoso na Dinamarca. E em 2001 ele começou a carreira dele nos Estados Unidos, atuando em Falcão Negro em Perigo. E em 2011 ele começou a atuar em Game of Thrones, onde recebeu vários prêmios, né? Tanto ele quanto a Lina e quanto a série, né? Muito premiados. Em 2016 ele fez o filme Deuses do Egito, onde ele interpretou o deus egípcio Horus. E na vida pessoal, um pouquinho da vida pessoal dele. Então o Nikolai vive ainda na Dinamarca com a esposa dele, ex-atriz e Miss Groenlândia, Sasha Nukaka Motsfeldt. Meu Deus, dinamarquês é difícil, hein? E o casal tem 2 filhas, a Safina e a Filipa. O próximo episódio a gente vai falar do ponto de vista da Kathleen, que se passa em Winterfell. E se quiser comprar decoração ou Funko, lembre-se da loja Brasil Nerd. O link das redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Obrigada pela atenção de vocês, espero vocês na semana que vem. Um grande abraço, se inscreve aqui para não perder a continuação do conteúdo. Fui!